A menos que você esteja escondido em uma caverna, com certeza você já ouviu falar sobre o termo Vibe Coding nos últimos dias ou semanas, enfim. Mas que raios é isso, né? E como que tem gente ganhando dinheiro com esse Vibe Coding? Aliás, muito dinheiro na internet, que eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui. Então nesse vídeo a ideia é explicar o que é esse termo estranho, como as pessoas estão ganhando dinheiro com isso e qual que é a minha opinião do que isso vai impactar ali no mercado de trabalho. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no meu canal, a Tequita Dev, que é um canal de tecnologia, um canal true de tecnologia. Se você já é raiz do canal, tenho certeza que você já deixou o seu like, o seu comentário, que é importante para mim. Comenta aqui, você é um vibe coder ou você não é um vibe coder? Você gosta de codar de fato, colocar a mão na massa, programar? Coloca aqui no seu comentário o que você acha sobre essa situação meio polêmica, né, desse novo termo que vem surgindo. Para começo de conversa, eu preciso dizer que eu odiei esse termo. Eu acho um termo muito ruim porque, cara, nada relacionado ao desenvolvimento de software poderia ser equiparado a uma vibe, porque o desenvolvimento de software, ele é muito exato, ele é muito concreto, ele é muito complexo. Você não pode meio que ir na vibe para poder desenvolver alguma coisa. A gente sabe que tecnicamente isso não funciona. Então, para mim, quando a gente fala vibe coding, nisso, assim, eu consigo ilustrar na minha mente a ideia de um desenvolvedor com um notebook na praia, tomando um drink, na vibe ali, fazendo as paradas sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma. E principalmente sem conhecimento técnico nenhum. Parece que ele tá na vibe ali, ele não sabe o que ele vai fazer, ele tá meio que indo na onda, digamos assim. Bom, pelo menos essa é a minha percepção do termo, eu acho que eu não gostei muito, mas vamos seguir para entender o que significa de fato ser um vibe coder. Vibe coding é uma abordagem de desenvolvimento onde você, ao invés do método tradicional de você colocar a mão na massa e programar de fato manualmente, né? Aliás, eu fico pensando como que os vibe coders olham para os programadores, né? Eles devem pensar assim, meu Deus, essas pessoas são tão arcaicas, né? Elas ainda fazem isso manualmente. Enfim, pensamentos da minha cabeça. Mas a ideia é que você vai interagir com agentes e ferramentas de inteligência artificial para poder criar e desenvolver o seu software. E aí você pode pensar, cara, mas isso não é no code? Não necessariamente, porque dentro do processo do vibe coding, né, você pode não colocar a mão no código ou você pode também customizar desde que você tenha conhecimento técnico para poder chegar a esse resultado final. Assim como no code também, né, tem ferramentas que permitem que você customize isso se você quiser, né? Mas a abordagem aqui é diferente. Então você está usando ferramentas de inteligência artificial, interagindo com elas através de prompt para poder chegar ali no resultado final. E a grande mágica do vibe coding é justamente saber ali, mesclar essas ferramentas, explorar o máximo dessas ferramentas para conseguir justamente explorar o melhor resultado final. Na minha visão, o vibe coding é muito mais aquele cara de produto que entende do negócio, sabe o que precisa ser feito a nível de feature, de funcionalidade, experiência do usuário, digamos assim, mas ele tá delegando toda a parte técnica para inteligência artificial. E qual que é o resultado disso? Bom, eu vou deixar um post aqui na tela que é meio que autoexplicativo. Esse cara fez uma postagem ali no Twitter falando que ele demitiu todo o seu time de desenvolvimento e ele substituiu todo mundo para fazer software utilizando o Cursor, que é uma ferramenta de IA para desenvolvimento, tá? E ele falou que melhorou muito ali, conseguiu entregar muito mais rápido, de forma muito mais eficiente. O engraçado é que um tempo depois ele postou no LinkedIn buscando desenvolvedor, então ele demitiu e depois precisou contratar para fazer demandas específicas que a IA parece que não atendia muito bem. E esse é só um exemplo de vários. Recentemente, inclusive, eu vi um post de um CEO que fez um SaaS, né, um Software as a Service, todinho com inteligência artificial e tava rentabilizando isso. Aí ele fala, nossa, que maravilha e tudo mais. Foi engraçado que depois ele postou de novo, fez uma nova postagem falando que o sistema dele foi invadido, que ele tava tendo um prejuízo porque tinha falhas de segurança e resolveu tirar o negócio do ar, né? Cara, isso foi muito engraçado. Eu não sei se eu vou achar essa postagem pra colocar aqui no vídeo, mas se eu achar, vocês vão ver aqui na tela. Mas isso, assim, foi muito compartilhada quando ela surgiu ali na internet. E pra mim, isso resume essa ideia de vibe coding, né? É engraçado até você entender que você precisa de conhecimento técnico para poder resolver problemas. Não é só sobre vibe, você vai precisar de conhecimento técnico. Se você não quiser ficar refém de uma ferramenta e principalmente assim, cara, pensa que você criando um produto, o valor tá ali, né? Então, você cria um produto, que você investe nesse produto, divulga esse produto, consegue uma base de usuários com esse produto, vale a pena você arriscar tudo isso numa solução que você não tem controle nenhum ou conhecimento nenhum para gerenciar,
praticamente você está jogando o seu dinheiro no lixo. E para mim é muito essa visão. Talvez as pessoas tenham uma visão muito simplista do que é um software, do que os efeitos de um software mal feito pode ter ali pro seu negócio. Mas o ponto que eu preciso dizer, tá? Eu não sou negacionista nesse sentido de inteligência artificial. Já falei aqui várias vezes que eu utilizo ferramentas, mas eu penso muito no equilíbrio, sabe? É sobre você saber ali utilizar as ferramentas e ter esse conhecimento técnico aprofundado, principalmente para poder fazer a triagem de tudo que é implementado. E sim, vai ser preciso colocar a mão na massa, vai ser preciso saber os fundamentos para que você chegue numa boa solução. As ferramentas, elas vão otimizar os processos, né? Vão otimizar principalmente tarefas repetitivas que você tem que fazer, mas elas não vão fazer tudo para você. E é muita ilusão pensar nisso, né? Mas só que tem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso na internet, muito dinheiro inclusive. Eu vi vários vídeos gringos que eu realmente caí para trás em saber que pessoas, os vibe coders, estão ganhando de 5 mil a 20 mil dólares prestando serviço na internet, vendendo soluções, vendendo software. Como que eles fazem? Eles vão nessas plataformas freelancer, como por exemplo a Upwork, prospectam esses projetos ali e ganham um dinheiro delegando ali a parte técnica para IA. Então eles prospectam um projeto, desenvolvem isso com IA e entregam para o cliente. O grande ponto aqui é entender se eles estão sendo transparentes ou não com o cliente final, se eles realmente estão deixando claro que aquilo foi desenvolvido com IA e que eles não têm conhecimento técnico, digamos assim, porque tecnicamente você está enganando o cliente. Porque se surge um problema de segurança ou qualquer coisa, você vai conseguir resolver, você deixou aquele cliente em uma situação completamente delicada nesse sentido. Principalmente porque se você não tem conhecimento técnico e utiliza essas ferramentas, né, você vai estar refém do tipo de tecnologia que elas resolveram usar para poder fazer aquela solução, que de repente nem é a melhor tecnologia para aquele problema específico. Você está precisando lançar o seu infoproduto ou prospectar mais leads, mas fica travado na hora de criar a sua página? Pois eu tenho a solução. Chegou o novo criador de landing page com IA da HostGator. Com essa ferramenta espetacular, você consegue criar páginas de vendas profissionais sem ser um expert em design, copy ou programação. Ela é ideal para infoprodutores, afiliados, pessoas que estão lançando seu produto, seu curso ali na internet. E na verdade, essa ferramenta é uma nova funcionalidade da ferramenta WordPress com IA da HostGator. E como que funciona? Você vai fornecer todas as informações ali sobre o seu serviço, sobre o seu produto para IA, e ela vai gerar em apenas alguns minutos ali a sua landing page totalmente otimizada para conversão. E quais são os destaques dessa ferramenta? Você consegue layouts profissionais, totalmente responsivos, otimizados para buscas, né, SEO, e totalmente otimizados para conversão, sem dor de cabeça, sem precisar colocar a mão na massa, tudo automatizado. Então, se você quiser saber mais sobre essa nova ferramenta da HostGator, é só acessar o link na descrição aqui desse vídeo. E por que esse vibe coding ele tá bombando tanto, né? Acho que o primeiro ponto que eu me questionei no primeiro momento foi, cara, por que alguém vai pagar 20 mil dólares para alguém desenvolver um negócio se ele mesmo pode ir lá na ferramenta de IA e ele mesmo pode fazer através de prompts ali, já que ele sabe o que ele quer daquele produto, né? Mas aí, cara, eu realmente entendi que essas ferramentas de IA, elas não estão tão acessíveis assim a todo tipo de público, né? Então, por mais que elas facilitem bastante, você ainda precisa ter um certo conhecimento para explorar ao máximo e da forma certa, né? Tanto que existe várias técnicas de prompt engineering para você conseguir extrair isso das IAs, e isso não está acessível a todo mundo. As ferramentas também não estão acessíveis a todo mundo nesse sentido, né? E tem também uma questão geracional, porque a gente está falando de uma geração, principalmente uma geração que nasceu com a internet, né, e trabalho com tecnologia. Então, pra mim, eu olho pra uma ferramenta dessa e penso, cara, legal, muito fácil criar um aplicativo com isso. Agora, quem não tem conhecimento, quem não tem essa afinidade com tecnologia, vai continuar pensando que isso aí é um negócio de outro mundo. Então, vai preferir delegar para outra pessoa criar ali e vai preferir pagar por esse serviço, com certeza. Outro ponto que a gente precisa pensar ali, que faz esse vibe coding ele ganhar essa popularidade, é a questão da velocidade do desenvolvimento. De fato, você está terceirizando todo o desenvolvimento para uma IA que vai ali cuspir tudo ali, né, de forma muito mais rápida, porque por mais que você consiga fazer isso rápido, o processamento computacional dela é muito mais rápido do que você sentar manualmente e escrever o negócio. Então, sim, a velocidade é muito mais rápida. Não só falando de você delegar 100% ali para IA, mas se você desenvolve utilizando ferramentas que otimizam processos, você fatalmente vai conseguir entregar mais rápido. Qual que é o resultado disso? O melhor custo-benefício para o usuário final. No fim das contas, você consegue chegar a um valor mais acessível, porque isso custou menos horas para você, e você consegue prospectar mais clientes ali e ganhar mais dinheiro entregando mais produtos. Então, assim, o investimento para o cliente final acaba sendo menor e isso acaba sendo mais atrativo a nível de mercado. É claro que a gente está falando de pessoas que estão olhando preço, né? E talvez, assim como eu disse, não fique tão claro para elas de que o profissional ali é um vibe coder, ele tá simplesmente delegando as coisas para IA.
que eu acho que isso realmente é um problema. Porque foi um ponto que eu pensei, né? Como que essas pessoas estão prospectando trabalho na internet? Porque pensa, como que você vai contratar alguém que não tem conhecimento ou nenhuma formação ou experiência técnica para desenvolver um software para você? Tipo, como que essa pessoa vai conseguir se vender a ponto de conseguir te entregar isso? Mas aí, olhando os vídeos, eu descobri que existe uma técnica, né? Já existe uma técnica para você conseguir prospectar melhor esses trabalhos. O que eles fazem? Eles entram nessas plataformas, eles pesquisam ali os serviços que tem mais tipo de demanda ali acontecendo, né? Que não seja um valor muito baixo, que não seja também um valor muito alto. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer algo que é meio contra-intuitivo. Então, antes de ser contratado, eles fazem meio que um protótipo. Afinal, para eles não custa grande coisa fazer esse protótipo, né? E através do protótipo, de meio que um vídeo de demonstração ali, eles conseguem captar ali o cliente. Então, vamos supor, o cliente posta, eu queria uma landing page, papapá. Aí o cara vai lá, cria isso em 3 segundos, utilizando o Replit, por exemplo, que é uma das ferramentas que eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, ele simplesmente mostra o vídeo de demonstração, olha, eu tenho exatamente o que você quer. E aí ele consegue vender muito mais rápido, porque o cliente viu aquilo, né, sendo executado ali, né, ele sabe, nossa, então ele realmente consegue fazer isso, e ele meio que tira essa objeção da parte técnica, tipo assim, ele já demonstrou que ele consegue entregar o que eu preciso, sabe? E esse ponto também de demonstrar que você pode entregar o que precisa, é um ponto que eu sempre falo aqui nos vídeos de portfólio do canal, né, então, você ter projetos que se assemelham a cases reais ali, a demandas reais de mercado, é um ponto muito forte para você converter ali possíveis clientes em clientes de fato. Então, quando você manda uma proposta para um cliente, que ele entra no seu portfólio e ver algo muito parecido com o que ele precisa, né? No caso, você fez um protótipo especificamente para ele, é muito mais fácil ele fechar contrato com você. E quais são as ferramentas mais usadas nesse sentido, né? Tem o Replit, é um agente de IA especializado em desenvolvimento de software que vai te possibilitar construir ali esse software através de prompts, né? Ele é otimizado para o desenvolvimento. Você pode construir aí seu aplicativo do zero. Eles usam também o ChatGPT exclusivamente para resolver problemas e criar documentação, né? Quando é necessário nesse sentido. E também tem o Cursor, que é um editor de código com recursos avançados. Então, quando você precisa ali meio que customizar a solução, você também pode utilizar o Cursor para poder editar esse código que foi gerado. E combinando todas essas ferramentas, você tem um boost de criatividade para poder entregar o projeto mais rápido. E é claro que aqui vão existir 2 tipos de vibe coders, né? Aqueles que vão delegar tudo para IA e simplesmente aceitar todas as sugestões e esperar que ela resolva tudo. E aqueles que vão utilizar essas ferramentas para dar um pontapé, mas é claro que eles vão se preocupar, eles vão ler o código que foi gerado, vão se preocupar com segurança e tudo mais, que eu acho que sinceramente vai ser a minoria nesse sentido. Porque, cara, eu não sei vocês, eu imagino eu gerando um aplicativo todo, né, com IA e tendo que ler linha por linha para entender se ela não fez nenhuma cagada. Tipo, me dá preguiça só de pensar. E qual que é o problema de você utilizar a IA para desenvolver do zero ali todo um aplicativo desenvolvido com IA? O primeiro ponto que eu posso te falar aqui é problema de segurança e privacidade. Hoje, tudo que você vai desenvolver, especialmente aqui no Brasil, tem que estar em conformidade com a LGPD. Então, imagina que você constrói um software que tem esses problemas ali na retenção dos dados. Isso pode te gerar um problema jurídico muito grande ali na frente, né? Por uma simples questão da IA não entender o contexto da legislação do país onde você está. Outro ponto também importante é a questão da segurança, falhas de segurança. Imagina que na sua IA, chaves privadas são expostas, né? E se as pessoas conseguirem ter acesso a isso, elas podem fazer um rombo. E o outro ponto que eu preciso dizer é uma implicação de propriedade intelectual, né? Se você não deixa claro, transparente para o cliente que aquilo foi gerado por inteligência artificial, a gente tem um problema nesse sentido, especialmente se você precisar patentear alguma coisa, né? A gente realmente tem um problema nesse sentido. Inclusive, tem muitas empresas que têm uma resistência em utilizar esse tipo de ferramenta, ou tem normas específicas para você utilizar, né? Que, por exemplo, se você gerou um código por IA, você tem que comentar que esse código foi gerado por IA ali, justamente por essa questão da propriedade intelectual, que é muito importante. Então, se grandes empresas pensam nisso, por que as pessoas acham que é tão simplista assim, de você simplesmente poder gerar um software inteiro com IA e achar que tá tudo bem, que isso é escalável, que não vai ter nenhum problema com isso no futuro? Pelo amor de Deus, né? Qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Eu acho que meio que eu deixei claro ao longo do vídeo, mas assim, eu acho que isso vai ser uma febre muito grande, porque as pessoas não perdem tempo em fazer coisas que sejam fáceis, que dê pra ganhar dinheiro. Então esperem muito vídeo
de pessoas falando assim, se torne um vibe coder do 0 ao pro em 40 minutos e ganhe 5 mil reais. Você vai ver muito esse tipo de conteúdo aqui, porque as pessoas querem ganhar dinheiro de forma muito fácil. Agora, qual que é a consequência disso? A gente tem que esperar alguns anos ali pra gente poder ver um monte de sistema legado precisando de manutenção. E é aí que a gente vai ganhar dinheiro de fato, né? Porque, enfim, assim como o exemplo da primeira postagem que eu mostrei, quando a IA não der conta, o problema for crítico, e você precisar de alguém com conhecimento técnico de fato ali para resolver, né? Não tem pra onde fugir. E eu fico assim só imaginando o tamanho do backlog de débito técnico que a gente não vai ter aqui nos próximos anos. Acho que inclusive o Código Fonte TV gravou um vídeo sobre isso, né? Sobre como a gente está gerando aplicações legadas para o futuro ali, com esse bando de código gerado por IA. Já foi comprovado o quanto a qualidade do código está caindo à medida com que a gente vai utilizando mais IA para poder escrever esse código, né? Então, meio que a longo prazo, a qualidade e a utilização de IA são inversamente proporcionais. E assim como eu disse, eu tô falando isso numa posição não negacionista, tá? Porque eu utilizo IA no meu dia a dia para otimizar os meus processos, né? Já falei aqui em vários vídeos o quanto a gente está num momento de ouro para você explorar essas ferramentas, ganhar dinheiro com isso, desenvolver os seus produtos. Eu realmente acredito muito nisso, mas eu não acredito nessa visão simplista de que você pode delegar esse tanto de coisas para IA sem você ter problemas drásticos ali, porque um software é de uma complexidade muito grande. É meio ridículo você pensar que você pode comparar em pé de igualdade, né? Você chegar no IA e falar assim, eu quero que você crie um aplicativo tipo Instagram ali. E você achar que ela vai te devolver realmente aquele software que de fato é o Instagram. Tem equipes ali, né, tipo uma equipe gigantesca que amadureceu esse software durante anos e anos pensando em todas as camadas de complexidade, segurança e tudo mais. Então é muito simplista você pensar que você pode realmente substituir tudo por uma ferramenta. As ferramentas estão aí para aumentar a produtividade, para realmente entregar mais ali nesse sentido, mas não para você achar que você pode delegar 100% para isso. Essa é a minha opinião. Por favor, vocês que são vibe coders e estão assistindo esse vídeo, não fiquem com raiva de mim, mas é o que eu acho. Eu nunca delegaria esse tanto de responsabilidade para a inteligência artificial, porque eu também acho que isso vai emburrecendo a gente, né? À medida com que você perde essa questão analítica de você fazer essa triagem, de você conseguir trabalhar de forma colaborativa nesse sentido, eu acho que você perde ali o seu valor ali naquele processo, né? Cada vez mais você se torna substituível, né? Cada vez mais, se você for parar para pensar, essas ferramentas vão evoluindo de um jeito de que o seu chefe, ao invés de pedir para você resolver o problema, ele mesmo vai lá e conversa diretamente com a IA, já que você tá fazendo como se fosse um proxy ali, pedindo as coisas para ela, não é mesmo? Enfim, agora eu quero saber a sua opinião aqui, deixa aqui nos comentários, eu vou responder um comentário que deixarem em outro vídeo do canal. O comentário que eu vou responder é do Marco Pen, ele disse, você é braba, professora, muito top seus vídeos, super bem feitos. Ele comentou isso no vídeo que eu fiz sobre C#, na verdade não é nenhuma pergunta, mas eu queria dizer que eu adoro quando vocês me chamam de professora, porque, sei lá, eu nunca me vi nessa situação, a gente cria vídeo pro YouTube, mas sei lá, eu não me vejo muito numa posição de professora, mas foi muito legal, inclusive, porque quando eu fui palestrar em Teresina, muitas pessoas chegaram a mim e falaram assim, nossa, ela é minha professora, e eu tipo assim, cara, que loucura, porque assim, eu já dei aulas de fato, né, já dei aula, mentoria e tudo mais, mas eu nunca fui presencialmente numa sala de aula, então eu acho que eu nunca tive essa experiência de ver pessoas falando, não, professor e tudo mais, mas enfim, só comentando aqui que eu acho muito fofo, muito obrigada pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 vídeos para vocês assistirem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser um vídeo que eu gravei sobre o futuro da programação, onde eu falo sobre algumas previsões para o futuro. Esse vídeo é interessante, vai complementar o que eu disse aqui, e o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!